Isso. Foi, né? Agora Conseguimos. foi. Agora sim. Eu estava lá no meu e eu falei com o pessoal que iria migrar para cá, para a galera vir para cá, para dar o endereço certinho, para a gente poder fazer. Então, o que você quer programar aí? Vamos começar já ou só um teste? Porque ainda faltam 10 minutos, mas... Não, a gente espera 10 minutos, tempo certinho. É só para saber o que você quer fazer um bate-bola. Eu acho que a gente poderia fazer acho que um apanhado sobre os termos, né, sobre a importância do terceiro setor, o impacto da pandemia para o terceiro setor também e os cuidados que as organizações da sociedade civil devem ter na execução dos contratos, né, na prestação de contas. Acho que a intenção foi, né, mostrar que é um tempo de exceção, né? A pandemia é um grande tempo de exceção, e que precisam ser tomadas algumas medidas de segurança na própria execução do termo, como também para a própria organização, né? A ideia também é dar uma contextualizada para entender aonde que as OSC estão situadas, né? Isso, eu acho ótimo. Acho que isso é legal. E aí a gente daí desenvolve e vai batendo um papo. Agora, excelente. A gente tem que ter realmente fazer um acordo por conta dos termos, né? A gente tem que fazer esse acordo aí. Pode fazer até na hora lá ao vivo, mas todos os termos são polissêmicos, né? Tem várias significações. Então, parceria, colaboração, cooperação, a gente tem que tomar cuidado na hora de conversar com isso, mas no início a gente já bate um papo. Isso, não, tá ótimo, tá ótimo. Na verdade, a gente até tá ao vivo, já tá aberto. Se você quiser, a gente já pode ir começando. Acho que essa explicação, né, das diferenças, de que termo que a gente está falando, que a gente está falando de forma ampla, acho bacana também. Mas assim, o nosso foco é no impacto que a pandemia tem dessa relação, né, dessa prestação de serviço ali contratualizado, né, com o poder público, e do que isso também, quais são os cuidados que as organizações também precisam ter em mente em relação a isso. Bom, primeiro vamos começar. Primeiro, Marcos, muito obrigada por você ter aceito o convite. É um grande prazer estar dividindo fazer esse bate-papo com você. Eu aprendo com você muito, né? Temos tido a oportunidade de trocar, né? De dialogar. Eu acho que são pessoas como você que a gente precisa para melhorar a sociedade de uma forma geral. Então, em nome do Instituto de Direito Coletivo, agradeço o seu aceite, né? De participar dessa live. Nós temos uma parceria também com a Cateniza Social, que faz esse assessoramento de mais de 30 entidades que foram convidadas para hoje, né? Então, o nosso papel aqui como um facilitador desse conhecimento para as organizações, não só na cidade do Rio de Janeiro, como também em Salvador, né? São organizações fora da cidade, né? Do Rio. E como é importante a gente falar também dessas questões, né, dessas questões formais, de necessidade de prestação de contas, do que é a pandemia também para essa relação poder público com as organizações do terceiro setor. E não seria a melhor pessoa do que você. Já novamente agradeço e aí te passo a palavra para você começar quando você quiser. Perfeito. Bom, eu sou um camarada que deu uma transitada por alguns campos de conhecimento, né? Primeiro fiz odontologia e aí fiquei
querendo aprender um pouco mais, fui fazer Direito, me graduei nas duas carreiras, concluí a graduação, segui por uma especialização no mestrado em Administração Pública e agora aí paquerando ou tentando iniciar o doutorado de Engenharia de Produção diante do quadro da pandemia que a gente tem. Né? As organizações da sociedade coletiva, as OSC, elas acabaram se tornando uma evolução de um processo já antigo, né, Tati? Porque desde meados da década de 90, já se procurava tentar fazer modificações em regras, normas, para poder abraçar essas organizações e melhorar a prestação ou a implementação de políticas públicas. Né? A gente teve, até interessante, porque quando se localiza as organizações da sociedade civil, as OSCs, em todo esse contexto de atores, a gente consegue entender melhor as potencialidades que essas organizações têm para a consecução das políticas públicas. Então, eu queria retomar, eu acho interessante a gente bater esse papo, de entender via teorias e modelos essa realidade. Um estudo de pessoas que se debruçaram, né, há muito tempo nesse tema. A administração pública, ela começa a ser definida em modelos. Um dos primeiros modelos é a administração pública, modelo patrimonialista. Nesse modelo, que era o modelo dos monarcas, confundia-se o público com o privado. Né? O monarca, o rei achava, o imperador achava que o bem público era dele. Tudo bem que a gente não está muito diferente dessa modalidade de administração pública, que ainda permanece. Muitos dos governantes continuam achando que o bem público é dele. Mas, na teoria, essa evolução foi para a administração pública burocrática, nos idos do governo Vargas. Né? Então, enquanto havia um controle na administração, no modelo de administração pública patrimonialista, o controle era dos bens, por essa confusão dos governantes, a administração pública burocrática, do governo Vargas, há uma preocupação com a eficiência. Então, começa a se estruturar cargos, carreiras e departamentos. E aí você começa a ter uma cara de administração pública que se preocupa com executar a política pública, um certo grau de eficiência. Mas ao longo dos anos 30 e 40, até o final dos anos 90, quase, o que a gente viu foi uma administração pública burocrática, cujo termo burocrático, inclusive, tornou-se pejorativo, porque a burocracia era algo imerso em papelórios, era um controle que, diferentemente da administração pública patrimonialista, do modelo, o controle era dos bens, né? Ali o controle era dos processos, com muitas formalidades. Então, com tantos formulários. Controle pelo controle, né? Controle pelo controle, papelório. Ao final dessa época, aí, no esgotamento desse modelo, que veio acompanhando historicamente, inclusive, uma falência daquele estado de bem-estar social, onde houve uma movimentação neoliberal, registrada inclusive pelo Consenso de Washington, em 89, onde procurou flexibilizar mais a administração pública. Houve vetores anteriores, até na própria época do governo militar, por conta do Decreto-Lei 200 de 1967, que foi um vetor de flexibilização ao ali estabelecer a administração indireta, né? As autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e empresas públicas. E aí, nesse esgotamento, houve a saída do então presidente Fernando Collor de Mello, que queria dar uma abertura ao país, inclusive ele dizia que os nossos carros eram carroças, né? Mas acabou sendo impeachmentado. Aliás, por uma Fiat Elba, diga-se de passagem. Naquela época o impeachment era mais inocente, né, gente? E aí o ministro de Fazenda dele, que era o Itamar, assumiu, depois entrou ministro do Itamar, na verdade, era o Fernando Henrique, concorrendo, veio a ser eleito. E, meados dos anos 90, 1995, o ministro
da administração federal, da reforma, do MARI, do Estado, né? Ministro da Reforma do Estado. Era o Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele assume o Ministério em 95, ele desenhou o plano diretor da reforma do aparelho do Estado e começa a pensar em criar um arcabouço jurídico administrativo coeso, denso, robusto, onde se estabeleciam determinadas atividades. Você tinha setores de governo, você tinha formas de propriedade e você tinha qual era o modelo de administração pública a ser indicado. Então, tinha um núcleo estratégico de governo, núcleo estratégico core, que ali o modelo de administração melhor seria o burocrático, escalonado, com hierarquia, com controle de processos. Todavia, outros setores existiriam, porque eram 4. O núcleo burocrático, o núcleo estratégico, na verdade, as atividades exclusivas de estados, os serviços não exclusivos de Estado e a produção para o mercado. Então, o primeiro, ele tinha esse formato de administração pública burocrática, que hoje em dia até está tendenciando o gerencial, atendia ao que se queria. E os serviços, atividade exclusiva de Estado, que é a fiscalização, Polícia Federal, etc., entre outros, precisaria de um outro modelo de administração, assim como aqueles serviços não exclusivos que estavam mais longe ainda da rigidez do núcleo burocrático, do núcleo estratégico, e os do mercado, que é para a área privada, mais isolados ainda desse controle ferrenho. Então, a verdade era tentar flexibilizar o que poderia flexibilizar. Perfeito. Essa era a vontade. E a administração pública gerencial ocorre nesse bojo. A administração pública gerencial, ao invés do controle ser nos bens, não é como fazia lá o imperador, não é nos processos por processos, mas haveria um controle de resultados, de entregas, onde, nessa perspectiva da contextualização do cenário econômico mundial do neoliberalismo, a ideia era que fosse uma avaliação de desempenho daquele resultado a ser entregue. Então, o controle era um controle do resultado, um controle do desempenho, que precisariam de indicadores, precisariam de produzir dados. Só que ali, naquele momento, ficou um regramento muito mais próximo de algo de relação como se o povo, a população, fosse um cliente, um consumidor. E aí, novas e recentes abordagens da administração pública trouxeram outros modelos como o novo serviço público, que é interessante para esse momento atual agora que a gente está vivendo, que é aproveitar-se das coisas boas desses modelos anteriores, mas enfatizar o cidadão no centro do quadro referencial, ele tem que estar no meio, e o cidadão também tem que ter acesso às informações, o resultado tem que ser bom, essa política pública tem que ser entregue com efetividade, com equidade, daí mensurável, né? Mensurável, e o poder público ele tem que servir, ele não dirigir. Então, se é mensurável, se a OSC pode ter esse estímulo a prestar contas, se isso é mensurável, isso é melhor, isso melhora a qualidade da política pública e o relacionamento entre o governo, a administração pública, né, no caso, as OSC e o povo, que eu acho que essa é uma relação boa de a gente já deixar estabelecido aqui. O governo, é um triângulo. Governo, OSC e povo. Daí, esse caldo todo que foi mexido pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, pelo Bresser. Povo, não só povo assistido, como povo todos nós, né? Povo pagador de imposto, né? É a sociedade exercendo, né, o seu direito de ter uma boa prestação de serviço e o seu dever também de fiscalização. Né? Exatamente. E para fazer esse dever de fiscalização, a sociedade tem que interagir, a sociedade tem que saber o que está acontecendo, não é isso? Isso. Exatamente. Então, quando a gente pensa nessa relação dos três e nesse período, a gente está se referindo aí no finalzinho dos anos 90, 95, 96, 97, que veio disso aí tudo, tivemos a legislação da OS, das Organizações Sociais, né? Em 98, em 99 é a OCIP. Né? Sendo que a OCIP, antes de mais nada, ela é uma OSC. Sim, sim. Só tem uma com certificado, mas é uma OSC, exatamente. Uma OSC em gênero, ela tem um certificadozinho. Se ela faz termo de parceria, se ela celebra um termo de parceria
o nome dado pela lei que rege a disciplina da OCIP, ela está na veste de OCIP. Agora, se ela celebra, conforme o Miroski, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, se ela celebra ou um termo de fomento, ou um termo de colaboração, ou um acordo de cooperação, ela está no regramento do Miroski. Não é isso? Perfeito. Então, assim, em 2000, passado esse arcabouço da dupla Bresser-Pereira e FHC, o tempo foi tratando de, olha só, vamos ver como é que a galera vai lidar com novos regramentos que a gente instituiu. E o que a gente observou, lamentavelmente, nos anos 2000, nos anos seguintes, foram duas CPIs das ONGs. A CPI da ONG de 2001, 2002 e de 2007, 2008. Você não se lembra, porque você não era nem nascida na época. Eu era um bebê. Era um bebê, você não lembra. Mas aí, engraçado que até começou por uma questão da região amazônica, das ONGs da região amazônica. E em 2019 abriu uma outra CPI das ONGs, exatamente com o tema da Amazônia, ou seja, quase que 20 anos na mesma temática, na área ambiental, há uma certa confusão. Mas houve muitos avanços no Miroski. O Miroski ele veio se desenhando desde essa época até o ponto de tantos debates, houve um grupo de trabalho que foi constituído, até foi uma promessa de campanha da presidente Dilma, que foi eleita, e colocou isso para rodar. Então, essa legislação foi sendo criada, foi sendo elaborada em todo esse contexto, com todo esse esteio, porém, nada é tão perfeito, mas ela teve valorosos avanços, inegáveis e inquestionáveis avanços na forma de gerir, na forma de prestar contas, na flexibilização, como a OSC pode agir de uma maneira mais livre. Então, o interessante dessa evolução legislativa é exatamente culminar no Miroski, que foi a Lei 13.019 de 2014. Ela foi em 2014, teve uma outra legislação que mudou muita coisa em 2015. Muita coisa em 2015. E, para, não curiosidade, mas é interessante porque é uma das leis cujo debate foi bem intenso e ao longo do tempo, porque ela efetivamente entrou em vigor no início de 2017. Nos municípios, né? Isso. Efetivamente, na linha dos entes federativos municipais, em 2017. Sim. Em 2017, inclusive, foi o primeiro ano desse ciclo de mandato. Ou seja, o Miroski ainda não saiu, vamos dizer, o Provinha Brasil do Miroski ainda, porque não concluiu um ciclo ainda de mandato de um governante, de um chefe do executivo, que se encerra em 2020. Então, se para os municípios é mais novato a vigência, né, do Miroski, ele é mais novato, ele começa em 2017, então assim, obviamente que os gestores, se eles já não tinham tanta intimidade nos regramentos anteriores, que dirá nesse moderno. Embora as próprias OSCs tenham se movimentado a ponto de realizarem muitos bons trabalhos, algumas outras, claro, também falharam, mas há uma tendência maior de que, seja ela melhor utilizada, ela tem muita gente séria, muita gente que quer fazer um bom trabalho, muita gente que quer entregar algo de qualidade, mas precisa de apoio, precisa de compreensão, precisa de entendimento, precisa azeitar. Esse é o que a gente precisa fazer. Né? O Miroski, eu diria, né, que tenta, de fato, profissionalizar essa relação. Né? Porque a gente tem uma tendência, aqui no recorte, muito assistência, né? Tem uma tendência passada a achar que as organizações elas tinham que fazer essa prestação de serviços, independentemente de receberem ou não recursos públicos, né? Como se estivessem fazendo um favor, na verdade, como se o poder público não tivesse uma obrigação dessa categoria assistência social. Né? Então, isso tudo estaria ali no colo das organizações de terceiro setor, quase sem envolvimento do poder público, que é completamente diferente do que determina a Constituição. Né? A Constituição divide as obrigações. Você tem, sim, uma obrigação social de assistência, enfim, mas a obrigação é do poder público. É uma política pública de acolhimento, de assistência, de análise,
né, daquelas adoções, daquelas técnicas e enfim, né, políticas envolvidas ali, até para poder melhorar. Né? O poder público ele tem essa análise política também, somando com os outros entes. Então, o Emiroski, pensado, né, tenta profissionalizar essa relação. Né? Não é favor nenhum que a organização do terceiro setor está fazendo para o Estado. Não é. Isso é um papel do Estado, é uma capilaridade do Estado que ele, por si, não pode fazer. Né? Porque também, isso é importante também a gente ressaltar, porque às vezes o gestor ele não tem essa percepção da própria obrigação do Estado. Né? O marco regulatório tenta estabelecer os requisitos, parâmetros de entrega, mas de algo que é dever do poder público. Né? E o interessante é que, assim, algumas pessoas que talvez não se debrucem mais detidamente no Miroski vão achar assim, bom, o nome, a Lei 13.019 de 2014, é o marco regulatório das OAS. Mas, na verdade, é o marco regulatório das parcerias. Né? Exatamente, então, perfeito. Assim, só tem que se tomar esse cuidado, pensando assim, até quem olha, assim, não, já está querendo cortar as asinhas das OAS. Não, na verdade, há louvável a intenção de melhorar essas parcerias. E parceria, para a gente falar o mesmo idioma, para não ter essa confusão, as parcerias aqui no Miroski acabam englobando cooperação, colaboração, fomento. Então, isso tudo está no conjunto de parceria, que acaba também sendo, de uma maneira não tão evidente, mas uma maneira tá espalhada ali a coprodução, a cocriação, o sentar, o conversar. E isso é interessante porque a nossa realidade é complexa. As políticas públicas já são complexas. Quando a gente pensa em saúde e educação, já é um grau de complexidade absurdo. Quando você pensa em desastre, essa complexidade se torna maior ainda, porque as políticas públicas elas detêm multidisciplinaridades. Algumas delas têm transdisciplinaridade. E o interessante é que o Miroski, quando se pensa nessa parceria entre a administração pública e as OSCs para atender ao povo, que tem esse vínculo jurídico com o Estado, ele é o povo, tem vínculo jurídico diferente de população, então é povo. Então é um triangulinho, né? Triângulo mágico. E aí, como é que fica se não se conversam? Porque, em tese, a administração pública ela quer atingir o interesse público, quer alcançar o interesse público, atender ao cidadão nas suas demandas, e ele não consegue fazer isso. Ele pode até fazer sozinho, mas a gente viu na nossa conversa da evolução da administração pública que isso mais engessa do que resolve. No exemplo da saúde, que inclusive tem íntima relação nessa questão da pandemia, obviamente, a saúde ela sofreu porque, com o avançar da Constituição, aconteceu algo em paralelo do que você falou com as OSCs. Houve uma descentralização de políticas públicas de saúde que não foi equânime, ela foi muito mais autárquica, muito mais imposta do que distribuída com recursos, com planejamento, em que pese o SUS na teoria ser ótimo. Todavia, estamos falando de Miroski, estamos falando dessa relação de parceria entre a administração pública, entre OSC para atender ao povo. Então, é interessante que o próprio título, que chama a atenção, que está lá em cima escrito, o artigo 1º do Miroski, é que ela institui normas gerais para parcerias. Então, nisso para poder atingir as finalidades de interesse público recíproco, mútua cooperação. Sim. Isso não pode só estar na lei, isso tem que ser efetivado. E executar as atividades em projetos com planos de trabalho, planejamento, é um recurso importantíssimo. Esses planos de trabalho, essas atividades bem desenhadas, estão dentro do termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação. E é bom a gente aqui deixar registrado que o termo de fomento é quando a OSC propõe, olha, estou propondo essas ideias, esse projeto para essa pasta, para essa temática, ok? Administração pública, ok. Vamos escrever, vamos celebrar um termo de fomento com critérios, com as metas e os resultados a serem alcançados,
nesse caso, há envolvimento de recursos financeiros. O termo de colaboração, quem propõe é a administração pública, a OSC, ok, eu topo, e com envolvimento financeiro. O acordo de cooperação não tem envolvimento financeiro. Quando a gente fala disso, Tatiana, é importante que eu trouxe, né, a gente conversou sobre teorias, chegamos até ao novo serviço público, que é uma teoria bem recente, de 2001, 2002, agora está sendo bem mais utilizado, para colocar o cidadão no referencial. Isso não se pode perder de vista. Então, não adianta nada a administração pública, após ter o Miroski, interpretar a legislação do jeito que ela quer. Porque aquele segundo item que a gente falou, que é a mútua cooperação para executar as atividades, ela se perde. Se você tem o plano de trabalho que a OSC pode apresentar, e a administração pública ela está interessada nessa parceria e ela promove um chamamento público, eu tive a oportunidade de acessar, ler alguns editais de chamamento público utilizando o Miroski, que a ideia é ser flexível, cujo edital de chamamento, o camarada tem mais de 120, 130 páginas. Então, parece que se perde do que o Miroski quer, porque o Miroski ele quer algo simples, claro, direto e objetivo, que entregue resultado, que tenha meta e ok. E você também percebe isso, obviamente, né? Não é isso? Sim, claro. Aí, o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e o que também está faltando? Eu acho que é necessário isso para não só OSCs, ou não só, até mesmo se você estiver pensando em convênios ou contratos, a gente precisa em qualquer lado da administração pública, ou da OSC, ou do povo, produzir dados, gerar informação e que essa informação gerada seja bem lida, seja bem aproveitada. Então, essas informações que a gente pode trabalhar é o seguinte: se a OSC celebrou termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação com a administração pública, a gente tem que pensar, ou a OSC tem que pensar que ela vai ter que entregar um trabalho, ela vai ter que entregar um bom trabalho, com equidade, com efetividade. Ela tem que pensar em indicadores qualitativos e quantitativos. Ela tem que pensar em produzir dados, informações, para que aquilo seja retratado. Mas não precisa ser na formalidade da administração pública, que ainda se arvora em épocas burocráticas, pesadas. Ela tem que seguir a flexibilidade que o Miroski se propõe. Ou seja, se você tem no Miroski essa mútua cooperação na teoria, eu acho que na prática não existe, o cidadão, coitado, que até o cidadão, inclusive ele é pouco falado no Miroski, né? O cidadão tadinho, ele nem falado assim, coitado. Tem até um estímulo ao controle social, né? Como nos princípios, como... Que não deixa de ser uma parceria, mas aí é entre... é uma parceria, né? Acaba sendo também, acaba entrando. Mas de fato, o cidadão ele é pouco citado. Pois é, aí a gente fica assim, peraí, mas quem é o beneficiário? Quem é o público-alvo ao fim e ao cabo? É o cidadão, coitado. E ele somos todos, né? Somos mais todos, ou menos. Então, assim, não há, eu acho que a gente tem uma preocupação, talvez, às vezes, maior, que o poder público cobra muito, é muito burocrático, e a OSC está tentando fazer o máximo. No meu sentir, acho que está faltando a capacitação tanto dos agentes públicos, o treinamento, como também da própria OSC, e até mesmo do cidadão. O cidadão precisa se engajar mais politicamente, precisa entender o que está acontecendo, e tem que ser uma linguagem simples. Não adianta falar em juridiquês para o próprio cidadão, que ele não vai entender. Então, eu acho que se a gente tem o pressuposto da mútua cooperação, eu acho que esse é o link, sabia? Dos 3 itens máximos que aparecem no Miroski, o primeiro item deles é interesse público e recíproco. O segundo é a mútua cooperação. E o terceiro é celebrar esses termos dentro de um plano de trabalho. O que linka o plano de trabalho e a execução das atividades com o interesse público é a mútua cooperação. Se não tiver... E a informação é a grande ponte para isso. Quando você vai... Quer ver uma coisa? Se o poder público exige na prestação de contas da OSC, a transparência na prestação de contas, já está tendo aquela exigência prévia que a gente falou de chamamento público, que 200 páginas. Aí na prestação de contas o camarada
também tem que produzir esse tipo de formulário de resposta. Mas é até bom alertar que existem, e muitos dos dirigentes das OSCs provavelmente sabem disso, o mapa do IPEA, o mapa das OSCs do IPEA. E ele é uma ferramenta sensacional, agrega 17 bases de dados, traz informações muito interessantes, são 700 mil OSCs, mais ou menos, espalhadas no Brasil. O interessante é que, se é uma base de dados oficial, se é uma fonte de informações oficial, que é do governo federal, esse avanço, inclusive, desse mapa do IPEA é da esfera federal. Se a OSC ou cada OSC pode inserir seus dados ali, ela pode servir como fonte de informação. Por que o poder público não pode utilizar? Pode. O poder público pode. A prestação da informação, a prestação de contas da OSC, a transparência, ela tem que ser tempestiva. Claro que, se ela for prestar essas informações, se for prestar conta após o prazo estabelecido em lei, claro que ela vai ter que responder por isso. Mas existem ferramentas interessantíssimas que o povo, a OSC e o poder público podem utilizar. A gente tem, como eu já falei, o mapa das OSCs do IPEA, tem a plataforma do Emirosc também, que é bem interessante. Na plataforma do Emirosc, inclusive, eu vi uns dados interessantes, né? Eu vi, voltando só de maneira dos dados universais do país inteiro, é bem interessante que a gente está falando de desastre nesse contexto de pandemia, porque o coronavírus, a pandemia, é um desastre. Perfeito. É um desastre. Ele é um desastre, a classificação dele é um desastre natural, biológico, epidemiológico. Um palavrão, mas vem de epidemia, uma pandemia. Isso já nos tem... temos que ter cuidado, porque tem uma legislação própria de desastre, que inclusive ela já trazia até uma certa trilha saudável do gestor para ele se organizar. Mesmo assim, veio uma outra lei, a 13979, de fevereiro de 2020, trazendo outras informações, criou uma estrutura em paralelo, até talvez conturbada, que na verdade poderia ser um decreto regulamentando a lei anterior, não precisava criar outro bicho de sete cabeças. Enfim, foi criado num contexto de pandemia, ok. Mas, muito me preocupo, sabe, Tatiana, com o pessoal da subchefia de assuntos jurídicos, que normalmente editam as leis, quando tem esses atores envolvidos, você fala assim, peraí, vai ter que continuar a política pública, vai ter que continuar termos de fomento, termos de colaboração, vai ter que continuar fazendo isso. E agora? Que esses camaradas viram, e será que eles leram a Lei 12.608 do desastre? Será que eles leram a Lei 13.019 do Mirosca? Parece que não. Então, fica uma falta de informações, o chamado barata voa, onde você não tem eu insisto, repiso, a mútua cooperação necessária do Mirosca. Eu acho também que a gente não tem ainda essa cultura, apesar da lei no município, né, já estar vigente desde janeiro de 2017, a gente, pelo menos na experiência que eu tenho tido, eu não percebo ainda uma internalização dessa mútua cooperação no gestor. Né? Eu ainda percebo como uma delegação, né, para a OSC, né, para a Organização da Sociedade Civil, e um cumpra-se, sabe? Assim, vai lá, faz, e depois você me apresenta os papéis, e é isso. Né? E são os papéis mesmo, você ganha uma pilha de papel, é literalmente isso. Quando, na verdade, se vira, né? O diretor se vira. Faz isso, compra-se, me entrega, né? Faço. Não, dá teu jeito. Exatamente. Eu acho que agora, com a pandemia, a gente vai enfrentar muito isso o dia seguinte. Né? Porque muitas parcerias não puderam ser integralmente cumpridas. Porque é óbvio, né? Se você tinha ali a previsão de atendimento presencial para fazer fisioterapia, em época de pandemia não pode abrir. Né? Por quê? Porque não pode ter o contato do profissional com o assistido. Né? Claro que não pode abrir. Mas aí você faz o quê? Né? Você não vai pagar, então, então não pague o Emirosc. Sim, mas ele continua tendo gasto, porque o tempo
quando que ia retomar, né? Claro que tudo tem que ser fundamentado, tudo isso tem que estar no processo, tem que contar a história, claro. Mas você ali no Emirói, acho que ele também tinha um dever de decisão, de assim, o que eu faço, né? Eu coloco todo mundo naquela suspensão do contrato, que também teve para a iniciativa privada, que poderia ter sido utilizado, ou eu aguardo um pouco mais, porque a qualquer tempo pode ter que reabrir, porque você não pode ficar também tanto tempo sem fazer fisioterapia. Eram muitas decisões ali que ao meu ver, poderiam ser assistidas pelo próprio gestor. Né? Então, olha, a gente compreende que não pode permanecer aberto, então a gente recomenda que vocês façam XYZ. Né? Também já dá um indicativo, porque senão entra todo mundo em pânico, né? É um novo momento e faz o quê? É engraçado que as pessoas dizem que é um novo normal, mas para mim é um novo anormal, porque a gente vive em estágios de anormalidade. Esse é um novo anormal. A gente tem que saber conviver com isso. O governo federal, nesse sentido que você está falando, foi interessante porque ele editou o Decreto Federal 10.315 desse ano, de 2020, e ele prorrogou até 31 de dezembro de 2020 as parcerias que tinham com o governo federal. Até sob pena, senão, de criar uma insegurança jurídica, como está sendo criado em outros estados e em outros. No sentido que você falou, pós-pandemia, teremos uma chuva de demandas judiciais nesse sentido. Não vai ter. Claro. Então, há que se redimensionar. Era papel do gestor de conversar com aquelas hóspedes que houve interesse, houve os termos ou o acordo, e tentar redimensionar aquilo que estava no plano de trabalho, vendo a essencialidade, o grau de economicidade da importância para ter bom senso e para poder ter um mínimo de sensibilidade. Aliás, Tati, a gente sabe que no Brasil, eu acho que não falta... Antigamente eu achava que faltava, quando eu estava muito mais novo, tem tempo isso, eu achava que no Brasil faltavam recursos. Eu fui ficando mais velho, estudando, e falei assim, não, falta gestão. Agora, eu estou absolutamente convencido que falta bom senso e sensibilidade aos gestores. Acho que essa é a nossa maior carência. E isso não vai ser fácil de a gente conseguir resolver em curto prazo. Então, tem que contar com a paciência de cada um de nós cidadãos, a urbanidade, a serenidade, a caridade, generosidade, amor, para a gente tocar em frente como a gente está fazendo. E a pandemia está ensinando isso. Aliás, a gente estava falando do mapa do IPEA, e num fornecimento de dados gerais, número de hóspedes relacionados à assistência social são mais de 40 mil. E de saúde, quase 9 mil. Aí eu te pergunto, Tatiana, se a gente tem um Brasil, né? gigante do Brasil, cenário Brasil, se a gente tem esse número todo, então a gente vê um percentual de assistência social, e é até bom a gente ver isso, que OSC em assistência social é quase 10 vezes mais do que OSC em saúde. Mas, se a gente tem essa capilaridade no Brasil, né, claro que eu não estou aqui explodindo o mapa, os dados, eu não estou afirmando que todas estão bem olhando claro. Mas, até porque eu acho que é autodeclaração, né? Sim. E quando você vai para uma análise geral de média, você vê assim, pô, peraí, mas quando a gente teve, assim que saiu a pandemia e a decisão do Corona Voucher, por que centralizaram isso na Caixa Econômica Federal e não procuraram o CRAS, por exemplo, para ele coordenar junto com as OSCs de assistência social e a Caixa Econômica Federal a disponibilização de recursos? Eu fiquei perguntando, o que aconteceu? Porque não tinha muita cooperação. Porque não tem essa confiança dos dados, das informações. É isso que a gente precisa criar. É isso que a gente tem que estimular, desenvolver, construir, produzir dados, gerar informações a partir de indicadores. Está entregando bom resultado, merece ser premiado. Mas coloca isso, coloca seu OSC, coloca lá, fixado, mesmo que seja em papel, lá na sua sede, lá na sede da prefeitura, num conselho municipal que fiscalize aquele recurso para o próprio cidadão. Ou coloque que está disponível no mapa do IPEA, e aí o poder público, cabe a ele, com controle interno, ele fala assim, bom, vou verificar os meios disponíveis
dessa OSC. Ela tem prazo X. Vamos ver como é que ela está lá no IPEA. Ou o próprio OSC, assim, olha, o meu prazo se encerra de prestar conta, sei lá, daqui a 3 semanas, mas está tudo registrado no mapa do IPEA. Aí o poder público, controle interno, até os órgãos de controle, como Tribunal de Contas, vai chegar e perguntar assim, não, mas peraí, eu não estou confiando muito nos seus dados. Pode fazer diligências, pode fazer comunicações e ele responda no prazo ou não. Se não estiver corretamente, se ele não estiver entregando resultado, porque o interesse é entregar resultado para o cidadão. Se ele está prestando a conta, está tudo certinho lá no mapa dele. Veja, a OSC não precisa nem, talvez, se onerar em criar um site, porque tem um mapa do IPEA. Ela só tem que ter, em que pese o que você falou, há um risco, por isso que a confiança das informações é a autodeclaração. Então, assim, se houver suspeitas, e a gente infelizmente está no mundo de suspeitas, vai ter que, em loco, observar se está prestando um bom serviço. Eu acho uma ótima ideia. Acho que a gente tem um dificultador, né? A questão de competência, né? A competência federal, estadual e municipal, que você colocar isso num sistema federal, né? Você tem essa briga ainda, né? Infelizmente, que não olha pro atendimento fim, né? Para atingimento da finalidade, na verdade. Acho uma ótima ideia. Mas, além disso, eu acho que tem ainda um grande dever de casa do gestor, né, de entender que a capilaridade feita pelas organizações da sociedade civil, esse atendimento, né, esse cumprimento da prestação de serviço público é de uma obrigação do próprio poder público, né, e não um favor. Eu acho que essa mudança ainda um pouco da postura, ainda temos um tempinho, né? Um convencimento, uma sensibilização do próprio gestor na análise desses planos de trabalho. Acho que a gente, já caminhando para o final, senão a gente vai cair aqui que o Instagram ele é meio categórico conosco. Mas eu quero falar mais um pouquinho, mentira. Né? Mentira, derruba. Quanto tempo a gente vai? Uns 15 minutos talvez, né? Eu não sei que horas ele está. 8, ele ainda não. Ele não está aparecendo ainda para mim o contador, mas eu sei que ele liga, né? Então, só para a gente ficar atento. Avancemos. Eu acho que nessa fase, nesse período de pandemia, né, que tudo era novo, né? O que vai fazer com um termo que já tinha sido assinado e tal. E esse dia seguinte, se eles servirem, né, como um aprendizado, tanto para as organizações do terceiro setor, até na análise do que se assina, né, porque infelizmente também a gente tem esse hábito de se ler pouco do que se assina, né, não, você vai entregar a Lua, o Papai Noel, né, e o Coelhinho da Páscoa, eu falei, não, eu vou, ótimo. Agora que eu assino. Né? E aí, quando você tem uma impossibilidade absoluta de cumprimento, assim, ok, o que eu deixei de cumprir? Aí, quando você vai ler o contrato, você diz, bom, nem se tivesse na vida real, né, tudo normal, isso seria possível efetivamente. Existem alguns casos desses, claro que sim. Né? Mas a partir do momento que a gente teve esse momento, né, do freio de arrumação, talvez, tanto da suspensão no período da pandemia, quanto nessa própria retomada, eu faço votos e desejo que isso também sirva de um aprendizado, tanto para o poder público, tanto para o gestor que faz esse acompanhamento dos termos, né, que talvez tenha percebido ali uma necessidade de melhorar os indicadores, né, de detalhar talvez melhor o que teria entregue. Você não precisa ser longo, você tem que ser eficaz no seu chamamento público. Se você for realmente cirúrgico naquilo que você quer de resultado da OSC, não precisa enfeitar o pavão. Não, com certeza. Muitos gestores, olha só, eles pegam formulários de convênio, fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, adapta o texto, pronto. Tem um termo. Muda o título. Aí, cara. Não adianta, né? Não, claro. Mas quem sabe, né, com essa experiência que a gente está passando agora, a gente também não saia disso, né, nessa relação poder público e organização do terceiro setor, com um grande aprendizado. Né? Eu acho... o poder, a gente tem uma missão dupla, eu acho. Então, assim, o desastre, e eu que estudo políticas públicas de redução de riscos de desastres, né,
O desastre, ele é pedagógico. Talvez ele seja mais Pro mal e pedagógico pro bem, que né? outras políticas públicas. É como, da mesma forma que quando você quebra o pé, você fala assim, não vou mais pisar porque eu sinto dor. Certo. A pandemia nos causou uma dor em todos os aspectos, principalmente na gestão. Então, é necessário que o gestor possa rever os seus conceitos, aprender. E a gente, por que eu falei que é algo duplo? É um desastre que traz o aprendizado e é uma eleição que se assegura agora, daqui a 2 meses. E a gente precisa levar isso para o debate político, para escolher os nossos representantes do Poder Legislativo nas câmaras municipais respectivas e os chefes do Executivo para as prefeituras. Não vejo isso tão debatido, eu adoro, olha que é um programa que todo mundo acha que eu sou maluco, mas adoro acompanhar debate, e eu não vejo tanto essa preocupação. É engraçado que, isso é engraçado, em nível de prefeituras, em nível de municipalidades, os debates são nacionais. Um prefeito pergunta para o vem cá, você acredita, o que você é a favor ou contra o Da aborto? Previdência. Meu Deus, mas você é a favor ou contra? Não, cara, olha só, me pergunte coisas da cidade. Claro, Isso é claro. coisa da cidade. O gestor da cidade, ele precisa entender como que ele pode ter melhor bom senso, melhor razoabilidade para promover, para editar. Só para você ter uma ideia, raríssimos são os decretos no estado do Rio de Janeiro. Não existe, pelo menos onde eu acompanhei aqui, eu não vi, posso ter falhado nas minhas buscas, mas eu não vi um decreto do estado do Rio de Janeiro regulamentando o Mirotic. Não sei se você tem conhecimento dele, eu não vi. Também, De cabeça não. fiz uma busca também, não aprofundei tanto, mas procurei no próprio mapa do IPEA, na plataforma Mirotic, desculpe, não no mapa do IPEA, procurei, não achei. Também verifiquei as cidades aqui do estado, e só o Rio de Janeiro tem um decreto que é desde 2016, inclusive. E conseguiu acompanhar essa evolução toda que a gente conversou. Mas acho que esse é o recado que fica, né, Tatiana, desse nosso bate-papo. É a gente treinar o lado das hóspedes, o lado do gestor, o lado do povo, para que tenha resultados com indicadores estabelecidos, bem estabelecidos pela administração pública, ou que a própria hóspede possa chegar e falar assim, olha só, eu sugiro, nesse seu edital de chamamento, ok, você já publicou, mas nos próximos produtos política pública, isso aqui não se aplica tanto. Na minha prática, na minha realidade de boa entrega de resultados, esses indicadores aqui seriam melhores. Então, o gestor tem que estabelecer um diálogo, né? Claro. É a escuta inteligente, que é uma coisa muito top-down, que a administração pública faz. Ela planeja de cima para baixo e manda ver. É aquilo que você falou. O gestor chega, olha só, hóspede, toma isso aí, faz e me presta conta. Eu não sei fazer, não. É contigo mesmo. E ainda vai fazer em cima desse termo aqui de convênio que eu fiz o Mandrake, um termo de fomento de colaboração. Esse é um problema. Que no final, assim, onde está escrito convênio, leia-se, né? Nem Ctrl-C, Ctrl-V fez direito, né? Exatamente. Só para concluir, desculpa, mas eu tenho, antes que acabe, eu queria deixar isso registrado, eu tenho feito um estudo de algumas teorias, eu acho que uma teoria, tem várias, mas uma teoria bem interessante a ser aplicável no Mirotic, que é a teoria dos stakeholders, que você analisa fluxo de recursos, é um tipo de fluxo de ideias, influências e interesses, e também tem uma combinação que o fluxo de recursos, esse fluxo de ideias, influências e interesses, que é o fluxo tipo Y, ideias, influências e interesses, acompanha de recursos. E você consegue ter, porque essa teoria ela também nos traz representações visuais. Então, assim, eu acho super interessante, no próximo debate, se a gente for, na nossa próxima conversa, se a gente brincar um pouco com essa teoria e jogar, eu acho que é legal para esclarecer o público também entender, abre um pouco melhor o aspecto visual desse relacionamento entre o hóspede, a administração pública e povo. Isso é importante. Excelente. Não, já combinadíssimo. Eu quero aprender, inclusive. A gente precisa se alimentar também dessas novas teorias, né? Ter esse olhar do novo e tornar eficiente, né? Porque também não adianta aquela teoria de prateleira cheia de, né, cheia de aranha que você não aplica em absolutamente nada. A melhor teoria é a prática. Exatamente. Claro que só prática também não se sustenta, né? Porque é por isso que a gente precisa da academia, por isso que a gente precisa pensar sobre a nossa prática, mas certamente também só a teoria não sustenta em pé.
Não adianta. O interessante dela é que ela busca identificar necessidades e satisfações. E aí você vê. Então, assim, o recomendável é, influências, ideias e interesses que juntam esses três que a gente está falando. É o interesse público, que é útil para o cidadão, é útil para a OSC e é útil para a administração pública. Isso é recomendável. Só que o problema é que o não recomendável é, não, peraí, cara, eu vou te dar, quanto é que custa esse serviço? Só custa X. Não, fala que custa 3.000 X. Que aí eu fico com 1.000 X e você fica com 2.000 X. Aí começa a coisa complicada. Claro. Por isso que o controle, ele tem que continuar existindo. A gente só não pode fazer um controle pelo controle. Tem que fazer um controle inteligente, um controle sábio, sabendo que o ser humano é falível, né? Sim. E também você não pode, o custo de fazer o controle não pode ser maior do que o que é controlado, né? É claro que a estrutura do controle tem custo, né? Tem horas de trabalho, tem equipamento, tem ar-condicionado, tem tudo, né? E isso também precisa ser otimizado até no acompanhamento dos processos, né? Essas linhas de defesa, né, no controle. O primeiro grande defensor da legalidade, da moralidade, é o gestor, né? Que está ali no dia a dia, que está indo conferir se foi feito, se não foi feito e tal. Esse empoderamento também do gestor fiscal é importantíssimo. Mas se essa primeira linha falhou, é claro que a estrutura administrativa precisa ter formas, né, de defender. Defender o quê? O interesse público, né? O que não pode, o que não é, claro, né, o objetivo de nenhum termo é você ter uma estrutura de controle gigantesca e você não conseguir efetivamente controlar, você não entregar a boa prestação de serviço público, né? É o pior dos mundos. E o poder público travar ou reter os repasses porque o cara não prestou contas de R$10 ou de R$15 ou porque sumiu o original, sei lá, do estatuto do treco lá. Então, assim, pior que existem municípios que copiam documentos originais, enquanto o governo federal já aceita cópias. Então, assim, é o que você falou, o gestor, ele precisa entender aquilo de não ficar no palatório e no papelório. Tem que ser enfatizada a entrega do resultado com qualidade, com equidade. Isso é interessante, porque eu acho que pela capilaridade, pela proximidade da OSC ao cidadão, pela sua facilidade de adaptação, a capacidade de resposta, ela é parceiro de última hora ou de primeira hora ou de ambas as horas, primeira e última, para qualquer tipo de política pública, sobretudo em momentos de pandemia. Você precisa, sim, ter os papéis bem estabelecidos, ter a confiança dos atores entre si, com informação de qualidade sendo produzida, sendo gerada e sendo disseminada. Com certeza, com certeza. Você levantou uma questão que teria sido essencial se a gente tivesse adotado, né? A capilaridade dos CREAs, dos CRAs, né? Para como que ficou? Corona Voucher. Benefício emergencial, né? Benefício emergencial. Corona Voucher é mais bonitinho, né? Fica mais pomposo. Mas o ruim é você editar leis e essas leis... é engraçado porque aquele... Não é nem o gestor, não, mas quem vai se beneficiar da lei, ele já fica preocupado com a edição da lei. Em países outros, esperam a lei, executam, ok, lei tranquila. Mas o nosso, a gente já fica preocupado mesmo, o que vai sair daí? O Miroski, ele teve, até forçosamente, teve um tempo para maturar. Sim. Ele ainda teve uma outra legislação que alterou muita coisa. Ele ficou bom, tá bonzinho, só que ele não está sendo aproveitado dele na essência. O gestor parece interpretar e aplicar da maneira que ele quer, e aí fica difícil para a pessoa da OSC. Então a gente tem que sintonizar e equalizar o nível de informação que tem na legislação, para que todos se falem bem. Perfeito, perfeito. Marcos, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade. Já está marcado nossa próxima conversa, aí um pouco mais teórica, mas importantíssimo, né? Para a gente aprender. A gente precisa aprofundar essas questões também. É construir conhecimento juntos. Isso é sensacional. Eu estou aprendendo com você
Muito. Então, isso é ótimo. A gente está trocando. Isso é fundamental, sensacional. Cooperação. É a cooperação, né? Vamos, parceria. Exatamente. Vamos interesse público ao final. Agradeço muito obrigada. Muito a oportunidade desse nosso bate-papo. E é assim que a gente tenta, talvez, contribuir com algo, né? A gente vai jogando as nossas contribuições de conhecimento, no mínimo que a gente tem, para tentar estimular o senso crítico daqueles que nos assistem e eles puderem, dessa forma bem informados, também batalharem aí com a melhor política pública de melhor qualidade. Excelente. Muito obrigada. Beijo e a gente se encontra na próxima. Tchau, até a próxima. Valeu.